Hoje a gente resolveu gravar a nossa conversa. A gente estava conversando sobre isso e a gente pensou, por que a gente não pode gravar isso? Porque a gente não grava essa nossa conversa e a gente pode ajudar algumas pessoas que estão dentro do mercado aqui, né, que de certa forma precisam desse tipo de conteúdo ou têm curiosidade, enfim. E o motivo da gente ter gravado isso é a gente continuar o nosso bate-papo sobre a criação de produtos digitais, sobre a importância da criação de produtos digitais para todo e qualquer tipo de profissional que usufrui diretamente da internet ou usufrui indiretamente. Nessa nossa conversa de hoje, né, a depender das perguntas de Fabiana aí que está preparando agora, a gente vai conversar sobre a criação de produtos digitais, mas alicerçado em dois pilares. O primeiro é a autoralidade e o segundo é a intencionalidade. E dentro dessa conversa, certamente, Fabiano vai trazer tópicos sobre inteligência artificial, como pessoas comuns podem aplicar isso aí, como eu posso aplicar na minha empresa como professor, como pedreiro, como merendeira, como alguém que trabalha no trabalho corporativo, enfim, as diversas possibilidades que a gente tem hoje devido às mais diversas ferramentas que estão surgindo cada vez mais no mercado, que também são produtos digitais. Ou seja, estamos na era digital, estamos na era da comunicação, da informação, da inteligência, né, que a gente está olhando para esse lado, e na era da atenção. Então a gente vai começar a falar sobre isso. E eu queria ver se o Fabiano já pode falar a primeira dúvida que ele tem, o primeiro tópico que ele quer trazer, né? Então a gente vai falar de todas essas possibilidades aqui nessa nossa conversa. E é com você, Fabiano. Qual é a primeira pergunta que você tem aí para a gente começar aí? O seu livro, Como Criar um Produto Digital em 33 Dias, tem uma proposta bem pretensiosa. Eu quero que você fale um pouco sobre o que a gente pode esperar desse livro e o que te inspirou. Sim. O Como Criar um Produto Digital em 33 Dias, ele surgiu da necessidade de alguns clientes. Na verdade, eu fiz ele primeiramente para alguns clientes, porque dentro dos lançamentos que a gente fazia, às vezes a gente tinha só uma proposta, mas a gente não tinha inclusive o produto, a gente tinha a necessidade do cliente e a gente fazia isso em até 45 dias. E durante esse processo de até 30 dias, a gente criava os produtos. Enfim, a proposta do livro, Como Criar um Produto Digital em 33 Dias, ela surgiu porque muitos dos meus clientes, eles queriam criar, fazer um lançamento, né, até por necessidade, em até 45 dias, que é o prazo médio. E muitas vezes você não tinha o produto digital. E o produto digital a gente criava em até 30 dias. Às vezes dava para criar em uma semana, 2 dias, né? Que a gente não, o foco não era criar produtos digitais, o foco era criar um ecossistema de produtos e a gente fazia isso em cada lançamento. Depois de fazer isso aí diversas vezes, eu criei uma metodologia para você criar o seu produto digital pela primeira vez do zero em até 30 dias. Né? E os 33 dias é o período de você fazer uma revisão, né? Para você fazer isso aí. Enfim, dá para criar um produto digital em até 33 dias do zero. E esse livro, todo esse conhecimento, essa metodologia, ela foi compilada dentro de um livro de quase 200 páginas e a gente está prestes ao lançamento. Se você estiver vendo esse vídeo aí depois, você vai estar presenciando a era pós-lançamento desse livro. E ele se propõe justamente isso, é ajudar as pessoas a criar um produto digital em até 33 dias do zero. Um produto digital ele tem esses dois pilares, inclusive o pilar da autoralidade e o da intencionalidade, que você pode aplicar tanto para você fazer dinheiro pela internet, vendendo o seu conhecimento, quanto para você agregar no trabalho que você já faz, seja qual profissão for. Desde que você usufrua direto da internet ou indiretamente, você deveria olhar para esse lado ou deveria estar criando seu produto digital para agregar, seja na sua empresa, no seu negócio ou no trabalho que você já faz. Como que vai ser a nossa atuação, principalmente quem trabalha no meio digital, diante de tantas ferramentas assim? O que é que ela propõe para nós? Como que isso vai agregar? Como lidar com tudo isso? Como você enxerga? As pessoas olham para a inteligência artificial, né? A gente está num hype de inteligência artificial, as pessoas comentarem sobre isso. Só que a inteligência artificial, ela já faz parte
do nosso convívio, né, da internet, do mundo digital, já faz um tempão. Se você assiste vídeo no YouTube, se você consome redes sociais, de certa forma existe um algoritmo e existem inteligências artificiais trabalhando ali. O que fez a dita inteligência artificial, ela se popularizar tanto, foi que os computadores, os processamentos e todo o hardware, ele chegou no ponto em que é possível você trabalhar, você processar essa quantidade de informação e a gente chegar hoje. Estou contextualizando aqui para a gente entender bem a coisa. E o que acontece dentro de todo esse processo? Dentro desse processo de inteligência artificial, a gente tem hoje em dia um monte de ferramentas que surgiram. Mas a primeira coisa que você tem que pensar, já para a gente olhar para esse pilar de autoralidade, intencionalidade na criação de produtos digitais ou na nossa atuação, né, como profissional dentro do mercado, é que, primeiramente, não existe inteligência artificial. Porque inteligência artificial foi um nome comercial que foi colocado para que vendesse mais essa ideia e se propagasse. Por quê? Porque a inteligência artificial, primeiramente, não é inteligente, né? Até hoje, a gente só sabe que seres vivos, a gente só encontrou alguns seres vivos que são inteligentes. O computador que ele faz, na realidade, é processar um monte de dado que foi compilado em várias bibliotecas, que foi armazenado, e ele entregar uma resposta de acordo com o algoritmo que foi colocado por trás. Mas a máquina não pensa, entende? Então, nesse ponto, um ponto para você e 0 para a máquina. Por quê? Porque não existe inteligência artificial. Só que qual é o ponto? Os computadores, eles processam informação, processam dados muito melhores do que a gente, fazem contas matemáticas muito melhor do que a gente. Então, como é que a gente pode jogar esse jogo da inteligência artificial? É a gente pensar, né? Primeiramente, a gente ter intencionalidade. O que eu quero com isso? Senão você vai ser jogado de ferramenta em ferramenta, vai ser para lá, vai para um canto, a do momento é essa, a mais poderosa é essa, a mais barata é essa, e você não vai fazer nada. Primeiramente, você ter intencionalidade, saber o que você quer. Porque o grande problema que a gente tem hoje, né, e esse problema não é de hoje também, é que as pessoas, elas não sabem o que querem. A maior parte das pessoas, se você perguntar o que elas querem fazer amanhã, elas não vão saber. Se você tivesse dinheiro suficiente para você fazer qualquer mudança no mundo, o que você faria? A maior parte das pessoas não param para se perguntar sobre isso. Não param para se perguntar sobre a própria vida. O que você quer fazer? Qual coisa que você gostaria de fazer se você pudesse fazer? A maior parte das pessoas não param para pensar sobre isso. Entende? Então, falta o quê? Intencionalidade. Elas estão perdidas. Então, quando você se encontra, aí você vai poder agir de forma autoral. Ou seja, quando você tem intencionalidade, quando você sabe o que você veio fazer no mundo, aí você vai poder ser autoral. Você vai conseguir olhar para dentro, né? Antes de olhar para fora, no meio de um monte de ferramentas, você vai olhar para dentro e você vai poder ser autoral, agindo com intencionalidade. Aí você vai poder criar um monte de coisas, vai poder usar essas ferramentas. Esse monte de ferramentas digitais que estão surgindo, você vai poder usufruir. Por quê? Porque você vai fazer isso com intencionalidade, usando a sua autoralidade. E uma coisa que uma inteligência artificial jamais vai conseguir fazer é ser autoral. Entende? Jamais uma inteligência artificial ela vai conseguir ter personalidade. Ela vai conseguir imitar várias personalidades, mas sempre vai ficar faltando aquele temperinho que só o ser humano consegue dar. Por quê? Porque só o ser humano vai conseguir ser autoral realmente. Toda inteligência artificial ela vai ser uma cópia de um monte de coisas e que ela vai cuspir alguma coisa que vai parecer autoral. Mas sabe por que parece autoral? Sabe por que vai parecer original? Porque a gente não tem conhecimento, sobretudo conhecimento de nós próprios, ou a gente é meio vira-lata para isso. A gente não conhece isso, então a resposta genial ela é melhor. Aí a gente acaba se enterrando, se sentindo inferior a um robô. Entende? Aí por isso que a gente precisa olhar com esse olhar atento. E por que dentro dessa proposta a gente precisa criar produtos digitais? Porque a gente pode melhorar os processos. A gente tem ferramentas que vão possibilitar você querer criar um produto digital em forma de vídeo, criar um produto digital em forma de texto, de imagem, um produto digital que vai melhorar o seu serviço. Por exemplo, se você for professor, você vai poder criar um produto digital que vai melhorar a experiência dos seus alunos, a experiência dos seus colegas lá na sala. Se você coordena uma equipe
Você pode criar um produto digital que vai melhorar os processos que o pessoal já faz, entende? Então, mas como é que você vai criar uma ferramenta não, como é que você vai criar um produto digital que as pessoas se importem no meio de tanta informação? Você criar um produto digital autoral, uma coisa que é sua, baseada na sua experiência. As pessoas vão conseguir olhar para isso e vão conseguir olhar que isso é real. Entende? Isso não é a cópia, isso não é a cópia da cópia. Isso não é o que uma inteligência artificial cuspir para todo mundo. Isso é uma experiência humana. Por quê? Porque pessoas querem se conectar com outros seres humanos. As pessoas não querem se conectar com uma máquina. Entende? A máquina pode até te impressionar no início, mas as pessoas elas só vão se apaixonar, elas só vão se conectar. Vão sentir aquela presença com outro ser humano. Porque no fundo, sempre vai voltar para por mais que a gente evolua em tecnologia, por mais que a gente desenvolva ferramentas assim que impressione muita gente, sempre a gente vai voltar para a ideia de pertencimento, a gente vai voltar para a ideia de um ser humano, um conjunto de pessoas ao redor de uma fogueira, se conectando por um ideal, por uma coisa maior do que elas, como a gente fazia desde a época das cavernas, como a gente fazia até um dia desses, e a gente vai estar sempre voltando, porque sempre existe aquele chamado do inconsciente para isso, entende? Então, é olhar para esse lado. E enxergar em ferramentas digitais como ferramentas. Para você colocar a sua autoralidade no mundo através de produtos ou serviços. Sejam eles digitais ou não. Entende, Fabiano? Faz sentido isso para você? Sim, faz sentido, de fato. É preciso ter muita sabedoria para lidar com essas questões. Esse campo digital é bem diverso. E não só e sabedoria. E a maior sabedoria que você pode fazer hoje, nessa época em que temos possibilidades para fazer basicamente tudo. Tem gente aí mandando foguete aí para fora da Terra, mandando satélite quase todos os dias. Você pode se conectar basicamente a qualquer pessoa do mundo. Você pode mandar uma mensagem aí para o Papa pelo Instagram. Você pode mandar uma mensagem aí para o mais rico do mundo. Sempre existe a possibilidade de você se conectar a outra pessoa. E como é que a gente vai olhar para o mundo dessa forma? É observar que tudo isso aí são coisas externas. O maior triunfo que você pode fazer hoje em dia é você conseguir olhar para dentro. Olha só, num mundo onde cada vez mais pessoas elas tentam se passar por outras pessoas, tentam fingir o dinheiro que não tem, tentam fingir o status que não tem, a inteligência que não tem, tentam fingir o emprego que não tem, as viagens muitas vezes que não tem, o carro que não tem. Qual é o maior triunfo que alguma pessoa pode fazer? Qual a maior inteligência que cada um de nós pode fazer? É a gente olhar para dentro. Agora, não só olhar para dentro, porque se a gente olhar para dentro e a gente de volta olhar para o outro, a gente vai se comparar. É a gente olhar para dentro, olhar com intencionalidade. Olhar com intencionalidade e, a partir disso, extrair uma autoralidade dentro do que você faz. Você conseguir entregar algo único. Porque se você for só olhar para fora, você não vai conseguir viver bem. Você vai se frustrar, enfim. Sobre isso, Fabiano, o que você tem a falar? Você já parou para pensar sobre isso? Já com base na fala de tudo que você falou, certo? A gente sabe que todas essas ferramentas, elas não vão parar de surgir, vão se ampliar. Para quem está começando, digamos que tem um jovem em casa que quer começar a empreender, ou que não queira começar a empreender, mas que queira se aprofundar nessas ferramentas digitais, né? Criar produto digital, criar conteúdo. Por onde começar? Ou até mesmo a dona de casa que está em casa, de repente ela sabe fazer comida muito bem, quer divulgar. Como que ela começa? Vai só do celular mesmo? Porque o que a gente percebe hoje é que você pode fazer de uma maneira simples, mas também requer ter uma noção de negócio, né, para que você faça com que a coisa cresça, se amplie. Hoje tem muitas possibilidades de do negócio digital e a gente precisa de muito conhecimento. Né? Resumindo, qual a dica para quem quer começar nesse meio digital? Seja trazendo um produto, seja criando conteúdo, por onde começar? Digamos que a pessoa não tem um conhecimento amplo de ferramentas. Qual a dica para essas pessoas? A dica, a visão de mundo que você precisa ter hoje em dia é pensar que tem um monte de gente esperando pelo seu pior produto, pela sua pior entrega. E sabe como é que você percebe isso aí? Digamos que você tem um problema no seu computador ou na sua casa, você comprou um aparelho novo.
Aí você vai olhar onde no YouTube, por exemplo, você vai ver um cara que filmou com um celular ruim, o cara se comunica de forma toda torta, o cara treme a câmera, mas ele consegue entregar uma solução que vale. Você dá um like tão grande ali que se você pudesse mandar um pix pro cara, você manda. Ou seja, o cara entregou com o que podia, mas ele causou uma transformação. Quando você vai nos comentários, você vê um monte de comentário positivo, gente agradecendo, entende? Ele não precisou de toda aquela estrutura técnica, mas ele conseguiu entregar com genuidade o que ele podia entregar para as pessoas, entende? Então ele entregou uma solução. Então, para quem quer começar e quer começar de forma mais intencional, é primeiramente olhar para dentro, olhar para a sua experiência, abraçar a sua biografia com o que você já faz e embalar isso num produto, da melhor forma que você pode embalar. Existe um conceito para quem trabalha com startup e para quem trabalha no mercado geral aí de tecnologia, é o conceito de MVP, que é de mínimo produto viável, que se refere à ideia de você entregar um produto da melhor forma que você pode entregar, enquanto você não pode fazer melhor ainda. E a partir disso você vai melhorando esse produto consecutivamente, de forma sequencialmente. Você vai lançando, melhorando, melhorando, entregando, vendendo para as pessoas, os clientes vão dando um feedback para esse produto e você vai melhorando. Então esse conceito de MVP você pode fazer na sua vida quando você vai criar um produto digital. Você cria com as ferramentas que você já tem. Se você tem um celular, você grava esse material, você produz, entrega para as pessoas, elas vão dar um feedback, você melhora esse produto e sai. Mas para isso, você tem que agir com intencionalidade. Você tem que parar de olhar para fora, olhar para quem está fazendo grandes lançamentos, fazendo grandes produtos, grandes empresas e pensar, será que essa pessoa vai conseguir entregar para todo mundo com a mesma coragem, com a mesma genuinidade que eu consigo entregar? Entende? Então você vai criando o seu produto. Digamos que você seja alguém que faz receitas. Tem um monte de pessoas esperando pela sua receita de bolo. Digamos que você faz receita de... Parou de gravar? Digamos que você seja uma dona de casa que faz bolo de cereja. Tem um monte de gente querendo bolo de cereja. O que você precisa é criar o seu produto e encontrar ferramentas para distribuir isso aí. Para isso você tem tráfego pago e tal. Mas a primeira coisa é você entregar uma coisa única. Você olha para dentro e você consegue entregar uma coisa autoral, uma coisa que se conecta com a sua história. Aí dentro do produto você vai mostrar por que você criou aquele produto. Olha só a ideia. Digamos que você seja uma dona de casa que cria bolo de cereja. E esse bolo de cereja são os bolos favoritos dos seus filhos quando eles vêm para visitar você uma vez por ano, no Natal. Eles querem, mãe, eu quero bolo de cereja. E você faz isso aí por décadas. Aí você vai fazendo, aquilo ali virou tradição na sua família. Entende? E você conta a história de como aquilo se propagou. De como você fez aquilo ali. Qual a emoção você gerar nos seus filhos. Né? Como aquilo fazia os seus filhos lembrar de você. Quando você conta essa história, muitas vezes você vai gerar desejo nas pessoas, não porque as pessoas querem necessariamente comer um bolo de cereja, não pela utilidade do bolo, para encher a barriga. Elas vão querer comprar um pouquinho dessa felicidade que você consegue entregar para os seus filhos. Entende? E por que isso vende? Porque o ser humano, normalmente, em 99% dos casos, 99,9% dos casos, o ser humano ele não tem um desejo por si próprio. Simplesmente ele não pensa em eu quero isso, por que eu quero isso. Eles veem outras pessoas fazendo aquilo ali e por mimetização eles dizem eu quero esse desejo também. Digamos que, vamos pensar aí na França. Muita gente diz, meu sonho é visitar a França. Mas de onde surgiu esse desejo? Ela assistiu filmes, ela assistiu séries, ela viu novelas, ela viu fotos de pessoas indo para a França e ela começou a contar uma história para ela dizendo, eu desejo ir para a França é um lugar legal. Ela não sabe nem o que é a França, mas ela criou esse desejo de forma mimética, simplesmente olhando fotografias, filmes, e ela associou, ela gerou um desejo que eu preciso da França para ser feliz. Mas por quê? Ela nasceu com esse desejo? Não. Ela viu as pessoas e aprendeu a desejar. Você tem que ensinar as pessoas a aprender a desejar o seu produto, aprender a desejar o seu estilo de vida, o seu serviço, entende? E para isso existem técnicas. Mas
Você precisa embalar tudo isso num produto. E hoje em dia a gente está na era de ouro para a gente criar produtos digitais. Para a gente criar produtos que não sejam necessariamente digitais, mas parte deles seja digital. A gente pode fazer isso na hora de a gente entregar uma melhora para o trabalho que a gente já faz na nossa empresa, a gente como funcionário mesmo. A gente pode fazer um produto digital para a gente entregar para as pessoas que trabalham para a gente. Ou a gente pode criar um produto digital para criar um negócio a partir desses produtos. Entregar transformação. Entendeu? A gente vai usar as ferramentas digitais que já existem, redes sociais, blogs, sites, para distribuir esse produto, distribuir essa transformação e você melhorar o mundo, você impactar a vida de pessoas, você ser a transformação que você quer no mundo. Entende? Tem uma frase de Gandhi que é muito boa que diz o seguinte: seja a transformação que você quer ver no mundo. E eu acho que a forma mais democrática e mais fácil e mais acessível para qualquer pessoa é você criar um produto digital. Você embala a sua transformação e entrega para um monte de gente. Entende? Tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Você pode embalar essa transformação na empresa que você já trabalha. Você pode embalar essa transformação criando um negócio para isso. Ou pode embalar essa transformação já no negócio que você já faz. Entende? Você pode embalar essa transformação, criar um produto digital para ajudar a sua igreja, para ajudar as pessoas da sua igreja, para ajudar as pessoas da sua comunidade, para ajudar as pessoas da sua escola. Ou você pode criar um produto digital para vender e ganhar dinheiro com isso. E ser a sua principal fonte de renda. Entende? Mas é olhar que existem ferramentas para isso. Né? E ferramentas são o quê? Ferramentas. Elas não vão dar a resposta. Para você entender como eu vou criar o meu produto, que produto eu vou criar, eu preciso olhar para dentro, né? Com intencionalidade. Eu preciso, em seguida, pensar como é que eu posso entregar uma coisa única. Eu vou agir com autoralidade. Aí assim eu vou conseguir entregar um produto que só eu tenho. Único. Por quê? Porque a única coisa que não pode ser copiada é a sua história. E quando você faz um produto baseado na sua experiência, na sua história, você não tem concorrente. Você é único e você se torna o seu próprio nicho nesse negócio, nessa coisa que você faz. Próxima pergunta. Quando nós observamos hoje as redes sociais, a gente percebe, né, as redes sociais, o YouTube, os vários meios de criação e geração de conteúdo, está muito amplo. São vários nichos, né, vários estilos. E a gente percebe já que é preciso inovar. Eu não sei se você sente isso, ou se você sente o que você fala, a gente já está caminhando para algo que as pessoas já estão querendo que diversifique. Tipo assim, é mais do mesmo. Tem já essa noção que a gente está vendo mais do mesmo. O futuro dos vídeos, do conteúdo digital. Como que você enxerga? Qual vai ser o próximo passo? Como que será? Como que vai ser configurado esse espaço? Primeiro por dois pontos, porque já temos já tem muita coisa, né? Assim, e novas ferramentas, muita gente fazendo. Então, qual a estratégia, né, para que você se mantenha nesse... Bom, não dá para você competir com a máquina em termos de processamento, né, em termos matemáticos. Por quê? Porque as máquinas elas estão cada vez mais rápidas para fazer isso, e por isso que surgiram as chamadas inteligências artificiais. Só que a gente não pode ignorá-las. Né? Se você ignorar, ela só vai ficar para trás, uma hora ou outra. Mas se você olhar elas como ferramentas e você aprender a usar essas ferramentas, você pode sair na frente. Porque qualquer tarefa que for repetida, que for possível ter repetição, você vai conseguir colocar um algoritmo em uma máquina, um robô para fazer isso aí. E é por isso que muitas profissões elas estão parando de existir. Significa que todas as profissões do mundo vão parar de existir e as máquinas vão fazer isso? Não, não significa isso aí. Significa que novas profissões vão surgir, né? Novas profissões estão surgindo e você vai precisar usar essas ferramentas, essas máquinas para fazer esse trabalho, esse novo trabalho. Então, a tendência cada vez mais é você aprender a usar ferramentas diferentes para propósitos diferentes. Mas, se você estiver criando um negócio, ou se você quer inovar, você precisa dar um passo atrás e começar a usar a cabeça para pensar em intencionalidade. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu estou sendo realmente intencional ou eu estou só sendo empurrado pelas tendências?
Quando você olha para dentro e faz as coisas de forma intencional, você vai poder agir com autoralidade. E você vai conseguir inovar, usando essas ferramentas para fazer o seu trabalho mais rápido. A ideia é você pegar essas ferramentas que já existem e usá-las para fazer um trabalho mais rápido. Muito do seu trabalho, qualquer coisa que você faz hoje, com inteligência artificial, você vai conseguir fazer melhor e mais rápido, se você usar da forma certa. Entende? Por quê? Porque é tecnologia. A tecnologia ela vem para mudar comportamento. Toda a tecnologia, toda a história da humanidade é baseada numa tecnologia nova que surgiu e em como a gente usa essa tecnologia e como essa tecnologia vai mudando o nosso comportamento de sociedade, muitas vezes o nosso comportamento com o indivíduo. Entende? Então a gente está passando por uma era nova em que estão surgindo várias tecnologias novas e a gente precisa aprender a usar essa tecnologia e dessa vez a gente não deixar o nosso comportamento carregar a gente agir com intencionalidade. Então por isso que eu bato muito nessa tecla. Agir com intencionalidade, né? E agir com autoralidade. Mas para fazer isso você precisa ter coragem de olhar para dentro. Se você não tiver coragem de olhar para dentro, você vai ser só carregado. Vai surgir uma tendência nova. Eu vou ali, olha ali, surgiu ali. Ó. Não, o negócio que funciona é isso. Não, o que funciona é aquilo ali. O que funciona é tigrinho. O que funciona é inteligência artificial. O que funciona agora é isso. Isso está rolando agora. Já rolou em eras atrás, né? Há 10 anos, 15 anos, você via muitas pessoas falando, não, o que dá certo é engenharia. Não, o que dá certo é ciência da computação. Por quê? Porque as pessoas passam por isso. Porque as pessoas não têm a coragem de olhar para dentro. De olhar e dizer, rapaz, no que realmente eu sou bom, né? No que realmente eu gosto de fazer, quais as minhas habilidades, né? Então você vai olhar para o que as pessoas dizem. Aí você vai fazer o que as pessoas dizem que é bom e você vai esperar estar feliz com isso, estar satisfeito com isso, entende? Então muita gente passa a vida toda sendo carregado por essas situações. Por quê? Porque faltou coragem de olhar para dentro. Quando você tem a coragem de olhar para dentro, né? E fazer isso com intencionalidade, você consegue ser autoral. Você consegue entregar inovação para o mundo. Seja em qualquer área que você esteja. Seja você um dono de negócio, seja você alguém que trabalha para outra pessoa, para uma instituição. Ok. Minha última pergunta, né, vai ser uma pergunta meio que dupla. Primeira coisa, eu quero que você me fale sobre Autoratos, o que é Autoratos, qual é a proposta dela, o que ela vai tornar a vida das pessoas melhor, como que ela vai interferir na vida das pessoas e vai transformar a vida das pessoas para melhor. E, na sua visão, você usa muito a palavra intencionalidade. Quando eu vi que essa palavra já é um conceito para você. Por quê? O que é que ela representa, intencionalidade, num aspecto seu? Né? Eu sei que ela tem o significado dela com base na língua portuguesa. Mas para você, é aquilo, como é que você enxerga? É Autoratos e por que intencionalidade? O que diferencia a gente como ser humano, né, é a nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos e sobre as coisas ao redor. Entende? A gente consegue pensar de forma muito mais profunda. Isso diferencia a gente. Assim, é o que fez a gente chegar até aqui, é o que fez a gente sair inovando. O que diferencia, inclusive, a gente de uma máquina, de um robô, é também essa capacidade de pensar. Só que, por mais que a gente tenha esse potencial, a maior parte das pessoas, elas agem de forma alienada. Elas tomam decisões baseadas em decisões de outras pessoas. Entende? Em termos disso, a maior parte das pessoas não tem a intencionalidade certa para elas fazerem o que elas realmente querem na vida. Então, quando eu falo de intencionalidade, eu estou falando na capacidade de você fazer as coisas e estar presente enquanto você faz essas coisas. Quando eu falo de intencionalidade, eu estou falando em você saber o que está fazendo. A maior parte das pessoas não sabem o que está fazendo, não param para pensar, não param para se observar. Elas agem como robô. E é por isso que a inteligência artificial ela vem justamente para substituir um monte de profissão que vai fazer um trabalho repetido.
Uma profissão que toda profissão que não existe uma intencionalidade realmente forte ali dentro, ela vai ser substituída por o trabalho de uma máquina e que vai fazer, inclusive, isso muito melhor e mais rápido que um ser humano. E quando eu falo tanto de intencionalidade, seja para negócios ou seja para um trabalho especializado, eu estou falando justamente dessa capacidade da gente de pensar e agir, observar, se espantar e agir a partir disso, mas não agir a partir de uma reação. Né? Você vê e reage. Não, é você agir pelo querer. Você tem a capacidade de querer. A maior parte das pessoas, elas não conseguem querer. Elas não têm a capacidade de querer, não, eu quero fazer isso. E por que as pessoas não têm essa capacidade de querer? Porque elas não têm coragem de olhar. E quando eu falo de você ser um auctoratus, eu estou falando de você ser uma pessoa intencional e corajosa. E agir com autoralidade. Você precisa desse pilar. E por que a coragem é tão importante para a vida? Porque é impossível você desenvolver uma outra virtude, boas virtudes, sem a coragem. Para você ser bom, tem como você ser bom sem ser corajoso? Não tem como você ser bom sem ser corajoso. Tem como você ter amor, né? Você ser uma pessoa amorosa sem coragem? Não. Tem como você ser uma pessoa honesta sem coragem? Não. Porque você vai precisar enfrentar a desonestidade. E para enfrentar a desonestidade você precisa de coragem. Entende? Tem como você ser uma pessoa esforçada, trabalhadora, uma pessoa firme, sem coragem? Não. Tem como você inovar, seja em qual área for, sem coragem? Não tem, porque vai vir outras pessoas e vão dizer a você que não dá certo, isso não funciona. Então a coragem, para mim, ela é a mãe de todas as outras virtudes. Então, por isso que dentro do manifesto Auctoratus, né, dentro dos princípios de um Auctoratus, a coragem ela vem em primeiro lugar. Porque se você não tiver coragem, qualquer medo que você tiver, ele vai ser maior do que a sua coragem de fazer, do que a sua coragem de fazer a diferença, do que a sua coragem de transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas. Então por isso que a coragem ela precisa vir em primeiro lugar. Todo mundo tem um desafio. Tipo, você não chegou na sua próxima fase ainda, você não está ganhando mais do que você ganha, você não está ganhando quanto você quer, você não está vivendo a vida que você quer viver, porque você não teve ainda coragem o suficiente para enfrentar os seus dragões diários. E derrotando esses dragões, né? Aí vão aparecer novos dragões. O que é o dragão? Qual a simbologia do dragão? Se você for observar as culturas antigas, toda cultura ela tinha dragão, tinha histórias ali de dragões que guardavam tesouros, guardavam conhecimento, guardavam princesas, guardavam caminhos. E qual o símbolo do dragão no inconsciente? Esse inconsciente coletivo. E explicando o que é o consciente coletivo, o consciente coletivo é como se fosse um grande cérebro compartilhado entre nós seres humanos, entre a civilização, e tem coisas que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo, mas ela não é racionalizada da mesma forma, mas ela é sentida, ela é percebida assim, de uma forma muito, muito parecida. O princípio é o mesmo, entende? Então, existe esse inconsciente coletivo. Para o dragão, no inconsciente coletivo, o dragão, ele simboliza esse símbolo do medo, muitas vezes. Ele é um guardião do limiar. Ele guarda coisas. E para você ir para a próxima etapa, você precisa de quê? De coragem para enfrentar esse medo. Quando você quebra esse medo, a sua mente se abre. E você pode ir para o próximo desafio. Então, dentro de tudo isso aí, você tem um dragão, o símbolo de um dragão atravessado por uma lança, ele lembra a gente de que qualquer desafio ele pode ser vencido. Qualquer medo ele pode ser vencido. Entende? Então, você só chegou até aqui porque você teve coragem o suficiente. Você só casou porque você teve coragem o suficiente de se aproximar da mulher que você casou. Você só conseguiu o emprego que você conseguiu porque de alguma forma você teve coragem ali, você enfrentou o medo, que dá medo. Você fazer qualquer coisa nova dá medo.
Você só trocou o óculos porque você teve coragem de dizer, não, tá na hora. Entende? Você só comprou a roupa que você está vestindo porque você teve coragem de dizer, não, eu vou me endividar, eu vou comprar isso aqui, eu vou gastar esse dinheiro, eu não vou ficar sem dinheiro depois. Você só teve coragem, você só conseguiu, por exemplo, fazer faculdade porque você teve coragem o suficiente para dizer eu consigo. Entende? Ou seja, a coragem ela precisa estar em primeiro lugar quando você quer viver uma vida autoral. Autoratos. Qual o significado? Vem do latim? Autorato é uma palavra que vem do latim, que quer dizer autor de um ato. Autor de um ato. Actus. E essa palavra, ela significa que a gente pode ser protagonista. Seja na história de alguém, seja na nossa própria história. Mas para a gente ser protagonista, a gente precisa de quê? A gente precisa de coragem. Para ser o autor de um ato, para agir com autoralidade. Inclusive, essa palavra, auctoratus, ela tem a mesma raiz em comum da palavra auctoritas. Que, apesar da gente conhecer a palavra autoridade, aqui no Ocidente, como uma palavra só, autoridade, na Roma, na Grécia Antiga, a palavra autoridade ela era dividida principalmente em três tipos de autoridade. Existia os auctoritas, que eram as pessoas que conseguiam serem respeitadas, conseguiam ser autores, né, influentes a partir dos seus próprios atos. Era um herói que ia para uma guerra, que vencia a guerra, era alguém que conseguia uma façanha incrível, esse ganhava o título de auctoritas. Existiam os potestas, e quem são os potestas? Eram as pessoas que trabalhavam, por exemplo, nos órgãos do governo. Eram as pessoas que legislavam ali. Eram alguns escribas. Eles eram chamados de potestas. Inclusive tem uma palavra que muita gente já ouviu, que são potestades, que são as coisas que mantêm a natureza em ordem. A chuva, enfim. Então, potestas, ela tem essa palavra, ela tem esse significado aí de serem pessoas que têm autoridade por manter as coisas em ordem. Entende? E tem também a autoridade chamada imperium, que está relacionado ao poder militar, ao poder ali de guardar, de policiar, de proteger, entende? Então a palavra auctoratus ela tem essa mesma raiz da palavra auctoritas, entende? Que é a pessoa que consegue pelo esforço próprio, pela coragem de fazer, pela coragem de ser diferente.